Deus é bom o tempo todo. Ele tem nos agraciado, Ele tem nos regado com a sua bondade, com o seu amor. Nós podemos ser gratos todos os dias, queridos. Todos os dias nós podemos levantar e olhar para Ele, porque dele vem todas as coisas. Oh, Pai, nós te damos graças. Graças te damos, Pai, pelo teu amor e pela tua bondade, pela tua fidelidade. Pai, obrigada porque você não nos deixa só. Ei, você estará conosco eternamente. Obrigada, Pai, por tudo aquilo que você já fez. Nós somos tão gratos, Pai. Tão gratos, Pai. Tão gratos, Pai, pelo teu amor. A tua palavra, Senhor, sustenta todas as coisas. Ora, abraxerebrere, sererere, oro, pro, chorebreara, brabra, sererere, hero, pro, chorerere, hera, ha, 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 sorere, hero, pro, chorere. Pai, nós estamos aqui hoje para dar o melhor culto ao Senhor. Você é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Nós estamos aqui para te dar primazia, Espírito Santo. Você tem liberdade no meio de nós. Oh, nós te louvamos. Nós te louvamos, Pai. Reconhecemos que você é o nosso Pai. Reconhecemos que de você vem todas as coisas. Reconhecemos o teu senhorio. Você é o nosso Senhor. Você é o nosso Salvador. Nós entregamos aquilo, Pai, que nós temos de melhor. Nós nos deleitamos em tua presença. Nós adoramos estar, Pai, em comunhão com você. Nós somos como a luz da aurora, brilhando mais e mais até se fazer dia perfeito. Nós estamos aqui, Pai, para nos conectar com você, nos conectar com o seu Espírito. Pai, nós não abrimos mão da comunhão contigo. Tu és o nosso Pai amado. Pai, como é bom saber que você nos ama. Em ti, Pai, vem todas as coisas. Em ti somos mais que vencedores. Em ti, Pai, nós podemos todas as coisas. É na força do seu poder. Tu és a primazia, Pai. O primogênito entre os mortos. Em ti, Pai, nós vamos alcançar aquilo que você colocou para a nossa vida alcançar. Nós não vamos retroceder. Nós não vamos, Pai, diminuir os passos. Nós vamos avançar. Vamos correr velozmente a nossa carreira, como está proposta por você. Porque nós temos você, nós temos o teu sim, nós temos o teu Espírito que nos guia, nos auxilia, nos ensina. Nós nos conectamos com a tua presença, Pai. Nós nos conectamos com o teu Espírito, com a tua unção. E nós declaramos que essa manhã será uma manhã de milagres. Essa manhã, Pai, os meus irmãos, eu declaro, Senhor, mentes cativas ao poder da tua palavra, à unção da tua palavra, corações, Pai, desejando mais de você, desejando, Pai, e a tua unção despedaçando o jugo, a tua unção libertando os cativos, a tua unção, Pai, causando tudo aquilo, Pai, todo o propósito a qual a tua palavra foi lançada nessa manhã vai se cumprir. Pai, nós te amamos, nós te amamos, nós te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Pai, nós não estamos aqui, Senhor, só para cumprir uma agenda, mas
mas nós não estamos aqui de forma intencional para te adorar, para dizer que você é bom, para dizer, Pai, que nós amamos você. Aleluia. Aleluia. Ei, tu és digno, Pai, de todo louvor, de toda adoração. Aleluia. Bom dia, queridos. Você está pronto para celebrar? Vamos celebrar ao Senhor. Aleluia.
Digno é o Senhor. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Eita, que ambiente, queridos. Pode sentar. Meu Deus. Ambiente propício para milagre. Uau, que atmosfera, meu Deus. Ai, Deus é bom. Aleluia. Ele continua sendo bom. Independente de qualquer circunstância, qualquer situação, aonde você se encontra, queridos, Ele é bom. E a sua bondade dura para sempre. Aleluia. Uau, amém, amém. Vamos seguir, né? Aleluia, meu Deus. Aleluia. Uau! Aleluia! Eita! Nós temos visitante, você que nos visita hoje pela primeira vez. Temos algum visitante? Eu não estou vendo nenhuma carinha nova. Todos de casa? Amém, amém. E os nossos aniversariantes, nós temos aniversariantes dessa semana. Fiz aniversário de segunda até hoje. O aniversariante não está, né? Ah, ele fez semana. Amém? Ninguém? Ninguém. Tinha os presentes liberados hoje, não vem ninguém. Aleluia. Oi? Eita, Deus é bom, queridos. Ah, a palavra é a verdade. Sabe que todas as coisas são sustentadas pelo poder da palavra. Aleluia. Oh, Pai. Sabe, e nós temos um lugar específico, que é o lugar da adoração, o lugar da honra. Sabe que quando nós colocamos, nós decidimos colocar o nosso coração em adoração ao Senhor, tudo fica fácil, tudo fica leve, sabe, nada é peso. Nós vamos ofertar, dizimar e não é peso. Porque nós só estamos fazendo aquilo que a nossa natureza faz. Aquilo que vem do nosso Pai. Assim como o nosso Pai é, nós somos. E ele diz assim, queridos, que Ele é que dá semente ao que semeia. Diga comigo, Ele dá semente, ao que semeia. De novo, Ele dá semente àquele que semeia. Sabe, você está na condição, você é, porque Deus fez você assim, rico. E porque você é rico, você precisa expressar quem você é. Deus é generoso, você é filho de Deus. E por isso você expressa a generosidade, porque está dentro de você, faz parte do seu caráter. Eita! E quando a gente coloca, queridos, alinha o nosso coração à palavra, nada pode nos parar. Ei, nada pode parar e nada pode paralisar a obra a qual o Senhor está à frente. E Ele conta comigo e com você. Amém? E a Bíblia diz que quando nós formos ofertar e dizimarmos, não é com, sabe, como diz o nosso pastor, com cara de jumento. Mas é com alegria, entendendo que nós estamos honrando aquele que nos deu todas as coisas. Amém? Você pode ficar de pé, vamos dizimar e ofertar. Aleluia! Eu estou empolgada hoje. Prospere,
Pai, nós entendemos, Pai, esse princípio de plantar. Nós entendemos, Pai, que existe uma grande colheita. Nós entendemos, Pai, que você já fez todas as coisas. E nós nos alinhamos à sua vontade. Nós nos alinhamos, Pai, àquilo que você propôs para nós fazermos. E nós declaramos, Senhor, um tempo de colheita abundante sobre a vida dos nossos irmãos. Semente chegando, Pai, e o discernimento daquilo que é semente e daquilo que é colheita. No nome de Jesus, amém? Aleluia. Nós temos um vídeo, agora você pode sentar. Shalom, queridos, graça e paz, que bom que você está aqui. Agora fiquem atentos para os avisos dos próximos dias. Terça-feira, o nosso culto de oração, às 20 horas, tem sido poderoso e você não pode perder. Venha participar. Na próxima quinta-feira, dia 1º, nós teremos um dia inteiro de imersão, com louvor, adoração, palavra. E você, do Verbo da Vida Ceilândia, é convocado para estar aqui conosco. Amém? E você, que é nosso convidado, fique livre de estar aqui conosco dentre um desses períodos, de 9 às 17 horas. Não percam a oportunidade de estarem aqui, imersos, participando de algo muito poderoso que vai estar acontecendo aqui durante esse dia. Por conta desse dia de imersão, não teremos culto às 20. Amém? E no dia 11, nós teremos um culto especial do Dia das Mães, que ocorrerá somente às 10 horas da manhã. Amém? E no dia 14 e 15 de junho, nós teremos a nossa conferência profética com esses profetas poderosos que nós só temos aqui na Ceilândia. Então não perca a oportunidade de fazer a sua inscrição agora mesmo no Tiqueto e já se preparem para esse dia, porque vai ser poderoso. Amém? E se você ainda não nos segue nas redes sociais, por favor, clique aí agora mesmo no nosso Instagram, no nosso Telegram, no nosso Facebook, YouTube. Curta, compartilhe, tem palavras poderosas que estão edificando o mundo e você é um que vai levar essas palavras pelas suas redes sociais. Amém? E indo embora, não esqueça de passar na nossa livraria. Nós estamos com bons descontos. E você, como é esperto e gosta de um desconto, vai lá, adquira um bom livro, presenteie e seja edificado com a palavra que vai ser ministrada hoje. E agora aproveite para continuar louvando e adorando ao Senhor. Um beijo, tchau, amo vocês. Continuar adorando ao Senhor. Se coloque de pé. Hoje nós vamos cantar um louvor novo, mas ele é tão fácil e tão lindo. Eu queria começar pelo refrão com vocês, para vocês aprenderem. Porque eu não gosto de cantar só, não gosto de dançar e de celebração. Quero vocês comigo, amém? O refrão fala assim, ó: Jesus, te amamos como te amamos, te adoramos de todo o coração. Amém? Jesus, te amamos. Te adoramos de coração. De novo. Jesus, te amamos
te amamos, te adoramos de coração, de coração, de coração, de nosso amor e devoção derramamos aos teus pés. Nosso amor e devoção derramamos aos teus pés. Nosso amor e devoção derramamos aos teus pés. Nosso amor e devoção Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus te amamos, Glória a Deus. como te Aleluia. amamos, Glória a Deus. Nós te amamos, Jesus. te Nós te adoramos, Senhor. Tu és o único merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Graças, Senhor, por estar dentro de nós, por estar neste lugar. A manifestação da tua presença é para nós um prazer e alegria. Te amamos, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Podem sentar, amados. Obrigado, grupo de música. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, milionários. Bom dia. Glória a Jesus. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Durante séculos, a Igreja de Cristo foi enganada por doutrinas perversas que muitas vezes impediam até mesmo pregação do Evangelho de maneira excelente, de maneira consistente. Foi ensinado que quem fosse para o céu tinha que ser pobre, tinha que ser muito pobre. E pessoas vendiam suas riquezas, propriedades e davam o dinheiro para a igreja e iam viver nos monastérios, mosteiros, iam ser monges. Muita gente fez isso. E houve uma romantização e exaltação da pobreza. A religião fez isso durante séculos. E isso ficou impregnado na mente de muitas pessoas, até mesmo de crentes, até mesmo de pessoas nascidas de novo, que recebeu Jesus. E muitos missionários se viram impedidos de ir para outros países porque não tinha dinheiro para enviar. Ou se tivesse dinheiro para enviar, também não tinha dinheiro para sustentar. E eles não podiam ir. E diziam, prega por aqui mesmo. E lá ia os pobres pregando para outros pobres que Jesus salva, cura, batiza o Espírito Santo e leva para o céu. E pronto. E aí o que aconteceu dentro da igreja, de forma geral, inclusive evangélica, os ricos foram, digamos assim, havia preconceito contra rico.
Então, se alguém era rico, irmão, cuidado, porque rico sempre se dizia. Rico não entra no céu. Rico não está no céu. Quem já ouviu isso? Ou coisa semelhante? Estava ensinando uma certa vez no Rema, e quando eu terminei, estava ensinando a matéria Vida de Prosperidade, e quando eu terminei, na terceira aula, um irmão chegou para mim e disse, pastor, mas rico não entra no céu. Aí eu olhei para a cara dele, eu não sou zoeiro, né? Vocês sabem que eu não sou zoeiro. Olhei para a cara dele e disse, Jesus, e agora? Como assim? Se rico não entra no céu, então o primeiro que tem que sair de lá é Deus. Porque ninguém tem tão rico quanto ele, só porque tu dissesse. Credo. Aí ele, não, mas no caso de Deus é diferente. Por que no caso de Deus é diferente? Eu disse, o céu é tão bom, que lá entra rico, pobre, miserável, entra milionário, entra tudo. Pensa numa bênção. Mas eu prefiro entrar como rico. Não existe glória de Deus manifesta em pobreza. Deus não é glorificado na escassez. Vou dizer de novo, Deus não é glorificado na escassez. Tema da ministração de hoje, prosperidade e riquezas na tua casa. Deus não é glorificado na escassez, Deus não é glorificado na falta. O que você pode fazer é glorificar a Deus, aí aquela falta se torna abundância. Deus quer os seus filhos vivendo em abundância. Deus quer os seus filhos vivendo em prosperidade. Está todo mundo entendendo aqui, gente? Eu anotei aqui, vou ver se eu acho aqui, viu? Uma flyer do Augusto Cury, ele falando, ele diz o seguinte, presta só atenção, ele disse, o dinheiro em si não traz felicidade, isso é certo, mas a sua falta tira a felicidade intensamente. Ele diz, o estresse financeiro é uma das principais causas de transtornos psíquicos na atualidade. Eu gostaria de saber, quem é pai e mãe aqui, levanta a mão, por favor. Isso, eu também. Algum pai ou mãe gostaria que seus filhos fossem apenas os pagadores de boleto? Tem certeza? Não, mas ele paga o boleto tudo direitinho, tudo certinho, na data, até antes da data. Mas é só isso. Mora em casa alugada, tem um carrinho Fusca 68 quando tem. Algum pai ou mãe gostaria disso? Pois bem, se nós, que temos as nossas falhas, que somos aperfeiçoados, não queremos isso para os nossos filhos, por que você acha que Deus quer isso para os filhos dele? Então começou-se, voltando para a história, a pregar prosperidade, falar sobre prosperidade, mas Satanás não poderia ficar parado, porque ele não quer que filho de Deus seja rico, ele quer que o pessoal que trabalha para ele seja, mas os de Deus não. E aí o que aconteceu? Começaram a se levantar os secretários, ou quer dizer, as pessoas que não tinham conhecimento. Pregador de prosperidade, teologia da prosperidade. Isso não existe. O irmão ali está despertando a ganância do povo. Olha só como ele é avarento. E pastor que enriquecesse, meu Deus, aí sim, está roubando. Quem já ouviu pastor que enriquece e rouba? Quem já ouviu isso? Jogador de futebol que burla o fisco, que simplesmente encontra meios de não pagar os impostos. Não, ele tá beleza. Agora o pastor que paga os impostos só porque ele enriquece é ladrão. Irmãos, isso é coisa que vem lá dos quintos. Não empreste a seus ouvidos e os seus pensamentos a essas mentiras que você sabe de onde vem. Se alguém te perguntar, teu pastor é rico, diga, rapaz, ele está rico pra caramba, viu? Pode dizer, seu pastor é muito rico.
Aprenda, meu irmão, a mudar a mentalidade. Por quê? Porque o dinheiro não muda a mentalidade, mas a mentalidade traz abundância. Mentalidade de rico. É possível ter dinheiro e ter mentalidade de pobre? É. Eu era uma pessoa que tinha mentalidade de pobre. Eu ganhava bem. Minha esposa ganhava bem. Nós dois trabalhávamos, cada um nos nossos empregos, e ganhávamos bem, mas nós tínhamos uma mentalidade de pobre. E por conta disso, não fluía. Detalhe, a gente era dizimista e ofertante. Mas por causa dessa mentalidade, não fluía as coisas. Não avançava. E eu ganhava bem. Por quê? Porque, meu irmão, ganhar bem não significa que a sua mentalidade já muda. Pelo contrário, a mentalidade de pobre te mantém na escassez. A pessoa está viajando. Olha o que é um exemplo de mentalidade de pobre. A pessoa está viajando no seu carro. Aí ele, rapaz, não vamos por ali não. Vamos ter que pegar essa estrada de terra aqui, aquela esburacada ali. Por quê? Porque ali tem o pedágio e eu não quero pagar R$ 6,10. Mentalidade de pobre. Chega numa pousada ou num hotel, aí não tem aquele shampoo no banheiro, enfia tudo no bolso, sai. Mentalidade de pobre. Tem mesmo, irmão. Vai partir o bolo. Cadê a régua? Por que que fulano tem e eu não tenho aqui? Ó, tá diferente. Ô, irmão, deixa de ser pobre. Deus tem filhos ricos. Todo filho de Deus é rico. Vou dizer de novo, todo filho de Deus é rico. Mas por que que não estão desfrutando? Porque a mudança na sua vida, no seu interior, é com Deus, mas a mudança de mentalidade é com você. Uma pessoa que só assiste ministrações, pregações de picaretas travestidos de pastores. Irmãos, tem muito ensino de demônio no YouTube. Assim, ó. Nem precisa procurar, você acha facinho. Onde se exalta a pobreza. E de fato, como Paulo fala, tem uma aparência de piedade. Até parece, nossa, que coisa linda. Oh, meu Deus, ele mora num buraco embaixo da terra. Só quer ser tatu. E diz, eu sou filho de Deus. Glória a Deus, ainda bem que pelo menos tu é filho. Mas Deus não quer que você chegue no céu dessa maneira. Eu lembro, eu tinha um computador todo escatembado, né? E tinha internet. E para poder fugir da cobrança de internet que vinha na conta telefônica, eu ligava o computador, Kiko, meia-noite, porque era 20 centavos, de meia-noite às 6 da manhã. Lento, mais lento, tão lento que a minha irmã foi uma noite lá para casa, porque ela ia fazer não sei o que lá, uma coisa lá do trabalho, sei lá, não lembro o que ela ia fazer. Ela foi lá para casa, era por volta de 12h30, ela chegou lá em casa e começou, né? Aí tinha um sonzinho característico de internet de escada, né? O Bruno sabe muito bem. Aí o que acontece, certo? Primeiro tinha, aí caía, aí de novo, aí caía, aí de novo, aí caía, tudo para evitar, para só pagar 20 centavos. Mentalidade de pobre. Aí o que acontece? Minha irmã começou, aí finalmente entrou. Aí ela começou. Aí agora para entrar no site, ó. E ela conversando comigo e olhando, conversando comigo e olhando. Ela disse, João, eu vou te dizer uma coisa. Donta, ela me chama de Donta. Donta, eu vou te dizer uma coisa. O quê? Disse, tu não navega na internet, não, tu rema.
Pelo amor de Deus, não, deixa, eu vou para casa, amanhã eu vou numa lan house. Aí eu fiz aquele comentário de gente que pobre justifica a pobreza. Pelo menos eu tenho computador, tu nem tem. Com a internet de 20 centavos, é melhor ir para lan house. Mentalidade. Naquele tempo, bíblias de estudo eram caras, muito caras, e tinha gratuito na internet. E eu ia estudar. Gente, vocês precisavam ver, para preparar uma mensagem, o tempo que durava. Porque até achar primeiro a Bíblia, depois os comentários, depois os dicionários, credo. Era melhor ir para a lan house mesmo. Pelo menos pagava um pouco mais, mas pelo menos tinha alguma coisa. E eu dizia para todo mundo, eu tenho um computador em casa com internet. Aham. E ainda tinha uns abençoados que conseguiam conectar, porque tinha um orelhão na frente de casa, aí eles conectavam um fio, sabe, eu não sei como é que eles faziam, conectavam um fio no coisa do orelhão, que era para acessar a internet do telefone do orelhão, que era para não pagar os 20 centavos. Mentalidade de pobre. Querido, se tu está aqui, e você que está na internet não está gostando dessa mensagem, você já está dizendo a qual a mentalidade que você está. Então Deus falou e disse para mim, eu quero que você comece a pregar sobre prosperidade. É isso que você tem que pregar. Aí eu, pregar o quê? Prosperidade. Ah, Senhor, o pessoal não vai receber não, e com razão. Eu também não ia receber não. Eu não tenho uma casa. Eu não tenho nem carro. De ônibus para cima e para baixo. Porque não tinha dinheiro para o táxi. Eu não tenho carro, eu não tenho casa. O que é que eu tenho? Como é que eu vou pregar prosperidade se eu não tenho? Eu primeiro preciso, você precisa primeiro me dar, olha só, você precisa primeiro me dar a casa e o carro para eu poder começar a pregar prosperidade. Aí o Espírito Santo, que professor paciente. Até uma inteligência rara aqui foi ensinar. Ele disse, vejamos, então eu chamo uma pessoa que tem casa própria para pregar prosperidade. Aí, se ele seguir a tua linha de raciocínio, ele vai dizer, Senhor, eu preciso de um carro, porque senão, como é que eu vou pregar prosperidade para alguém que tem carro, se eu não tenho carro? Aí eu vou procurar outra pessoa que tem a casa e tem o carro, para pregar prosperidade. Seguindo a tua linha de raciocínio, ele pode dizer, eu preciso de uma casa na praia, porque eu vou pregar para pessoas que têm casa na praia. Aí eu vou procurar, seguindo essa linha de raciocínio. Eu vou vou chamar uma pessoa que tem casa na praia, carro e casa própria. Aí a pessoa vai chegar para mim e diz, mas, Senhor, eu preciso de um rancho, uma casa nas montanhas. Ele disse, seguindo essa linha de raciocínio, eu vou ter que descer para pregar, porque ninguém tem um tão rico quanto eu. Aí eu disse, partindo desse princípio, é mesmo. Mas eles não vão receber. Ele disse, eu não mandei você se encarregar deles receberem, eu mandei você pregar. Amém. A obra quem faz sou eu, não é você. E aí eu comecei a aprender, porque eu procurei estudar sobre prosperidade. Ouvi ministros que pregavam prosperidade, que falavam de prosperidade. E aí eu aprendi que prosperidade não é ter. Amém. Prosperidade é o que você faz com o que tem para obter o que deseja. Sempre Deus usou aquilo que a pessoa tinha para fazer grandes milagres. Às vezes a pessoa só tinha fé, ele disse, é o suficiente. Aquela viúva cujo marido deixou meio mundo de dívidas e os filhos estavam em vias de serem levados como escravos. Chega para o profeta e diz, ele temia ao Senhor, meu marido, ele era crente, fiel a Deus, tudo, caba de fogo, mas deixou um monte de dívida e eu não sei o que fazer. Aí o profeta perguntou, o que é que você tem em casa? Ah, tua serva não tem nada em casa.
não, tem uma botija de azeite. Sabe como é, né? Não tem nada, não. Não, peraí, tem uma botija lá de azeite, mas só isso. Deu as instruções corretas. Ela, seguindo essas instruções, não só pagou as dívidas, como se tornou empresária. Num ambiente onde mulher era simplesmente banida, a parte da sociedade. A mulher se tornou uma empresária, só porque seguiu as instruções. Porque é isso que Deus faz. Você pode estar na pobreza que tiver, mas existe algo dentro de você, ou mesmo diante de você, ou na sua casa, que traz prosperidade e riqueza para a sua casa. O que você precisa é entender e saber, Senhor, o que é que eu faço com o que eu tenho? Jesus, diante de uma multidão, só de homens era 5.000. Há quem diga, pregador, gente que sabe mais do que eu, não sei se estava lá e contou, não sei, que tinha algo em torno de 12 a 15 mil pessoas. Pense num culto, hein? Poderoso. E aí, ele olhou assim e disse, onde compraremos pães para alimentar esse povo? É interessante que quem não tem dinheiro não diz onde compraremos. Diz com qual dinheiro que a gente vai levantar para poder levantar recursos para pagar esse povo aí. Qual dinheiro, meu Deus do céu? Não é? Mas ele disse onde compraremos. Quer dizer que ele tinha dinheiro em caixa para alimentar pelo menos 12 mil pessoas. Dinheiro em caixa. Irmãos, Jesus não tinha nada de pobre. Jesus não era pobre, definitivamente não era. Então, ele disse, olha, tem um rapaz aí que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para uma grande multidão? Foi o suficiente. Era o que tinha, 5 pães e 2 peixes. Só isso. Foi o suficiente para não só multiplicar para aquele povo, como ainda recolher 12 cestos cheios. Ou seja, e eles comeram para se empanturrar. A Bíblia diz claramente, era tanto quanto queria. Então foi o primeiro McFish da história. Pão com peixe. Sabe, e interessante é que a multiplicação ali, não foi na oração que Jesus fez. Sim, eu sei que tem uns filmes que quando Jesus levantou e orou e baixou, tinha cestos a perder de vista, só de pães e peixes. Não, é mentira, tá? Isso é filme. Não, a multiplicação aconteceu enquanto eles... Por quê? Porque no reino de Deus, quanto você mais dá, mais você tem. O reino de Deus é semente e colheita, semente e colheita, semente e colheita, semente e colheita. Isso é o que é o reino de Deus. Quanto mais você planta, você vai colher. É simples assim. Deus te abençoou para você ser abençoado. Mas pastor, eu só tenho R$2. O que é isso? 5 pães e 2 peixes, ele alimentou 5.000, R$2. Tudo que Deus quer é que você aprenda a mudar a sua mentalidade. Vocês estão entendendo isso, gente? E quando eu comecei a pregar sobre isso, aí eu tive que estudar, eu tive que ouvir, eu tive que ler livros. Rapaz, eu li muitos livros. Eu li bastante. E aí comecei a ouvir outros ministros, pregadores, umas fitas cassete desse tamanho, e eu pegava as fitas e levava para casa, para ouvir sobre prosperidade, que Deus mandou pregar sobre prosperidade. Aí o que aconteceu? A prosperidade começou a se manifestar na minha vida, depois que eu comecei a falar. Por quê, meu irmão? Porque você pode aprender através de ouvir aqui. Você pode aprender através de um livro. Você pode aprender através de uma ministração. Você pode aprender, mas a melhor forma de você aprender é quando você ensina. É a maneira mais eficiente. Começa a ensinar. Mas eu sei tão pouquinho. Ensina um pouquinho para tu ver se não vigo muito. E pratica. Está todo mundo entendendo até aqui? Não vejo na Bíblia nenhuma pessoa que ficou pobre por obedecer a Deus. Pelo contrário, o que eu vejo na palavra são gente que enriquece quando obedece a Deus.
A Bíblia, em Gênesis 12, Deus diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Aí Abraão chama o caminhão da mudança. E tinha caminhão da mudança na Bíblia JD, tem, na nova versão de Johnson Dawson, tem muito caminhão de mudança. Aí chama o caminhão de mudança, bota a mudança toda e vamos para aí. Aí o motorista: certo, seu Abraão? Beleza, seu Abraão, ok. Agora, e para onde é que a gente vai? Sei não, no Giro da Venta. Onde for, vai-se embora. Giro da Venta é um jeito que tem lá no Nordeste. Seguir o nariz. Onde vai apontar, você vai. É chama Giro da Venta. Quer dizer que o cara não sabe para onde vai. É onde olhou, ele vai. E no capítulo 13, capítulo 12 era assim. No capítulo 13 mostra a riqueza de Abraão, resultado de quanto ele obedecia a Deus. Houve reis em Israel, que a Bíblia diz, é clara, enquanto ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Como é que a pessoa não gosta de prosperidade? Porque está ouvindo as pessoas erradas. Quando Deus chega no jardim, que encontra o homem não mais no nível que tinha deixado, agora está no outro nível. Uma das perguntas que Deus fez foi: quem te mostrou que estavas nu? Ou seja, a quem você ouviu? Falei com um ministro aqui da nossa igreja, acerca de uma pergunta que ele me fez. E eu respondi, e eu disse para ele: você sabe dessa resposta, eu não estou entendendo porque você está perguntando. A quem você está ouvindo? A quem você está ouvindo? Porque quem mais você ouvir, influenciará o teu viver. Influenciará o que vai sair dos seus lábios e, consequentemente, vai influenciar a tua vida. Amém. Aí eu vou fazer igual aquelas igrejas que eu já fui parte, para não ficar só nas minhas palavras, vamos ler aqui. Salmos, capítulo 112, ACF, corrigida fiel, por favor, Larissa. Corrigida fiel. Salmo 112, a partir do versículo 1. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Ouvi pessoas dizerem que essa palavra bem-aventurado significa mais que feliz. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e em seus mandamentos tem grande prazer. Teme ao Senhor. Mas ele não obedece a palavra por obrigação ou para obter alguma coisa. Ele obedece a palavra porque tem prazer nela. Amém. Versículo 2. A sua semente será poderosa. Aí está falando de filhos. A sua semente, os seus filhos serão poderosos na terra. E a geração dos retos, aí está falando de bisnetos, trisnetos, tataranetos, descendência, será abençoada. Por quê? Porque o pai ou a mãe teme ao Senhor e tem prazer em obedecer. Porque quem teme ao Senhor e tem prazer em obedecer, ele vai passar isso para os seus filhos. Eles vão temer ao Senhor e vão ter prazer também. Se você vem para a igreja, não pelo prazer, mas porque é o jeito, você não está temendo ao Senhor. Tu está perdendo teu tempo. Glória a Deus, teve um aleluia, amém. Você precisa ter prazer em estar na igreja. Ah, mas hoje é culto de oração. Quem é que vai pregar? Ah, meu amigo, é nessa hora que eu já digo, vixe, é fulano, eu acho que eu vou quinta-feira. Aí não é mais carne, não é carniça isso. Todos nós temos nossas preferências, eu também tenho, todo mundo tem. Eu também tenho. Mas daí a deixar de ir para o culto, porque Zé ou Maria que vai pregar, meu irmão, tu está numa carniça grande, está atraindo urubu já. Não importa quem vem, você precisa vir para a igreja para receber de Deus aquilo que Ele tem para a sua vida e prestar o seu culto em adoração àquele que é digno e recebedor. Versículo 3, o resultado. Qual o resultado do homem que teme ao Senhor e em seus mandamentos tem grande prazer? Olha aí.
Leia para mim, por favor. Prosperidade e permanece para sempre. Esse é o resultado. O resultado de você temer ao Senhor. Temer não é ter medo. É honra. É respeito. O resultado de você ter prazer em estar com o Senhor. De você ter prazer em obedecer. Sabe, eu não entrego o meu dízimo porque na Bíblia está dizendo que tem que entregar. Não, eu entrego o meu dízimo porque eu tenho prazer em entregar aquilo que aquele que já me abençoou com tanto. Foi isso que eu comecei a aprender, Carlinhos, sobre essa questão de prosperidade. Existem coisas na nossa vida que muitas vezes atrasam a prosperidade na nossa vida, mesmo sendo ricos. E eu estou dizendo gente crente, gente que nasceu de novo, gente que fala em línguas. Mas a falta de uma mentalidade de acordo com a palavra de Deus atrasa a sua vida. Deus não te quer pobre. E se riqueza desviasse você, o diabo ia se encarregar de te deixar milionário, para tu ficar desviado. O quê? Era uma dinheirama desgraçada vindo lá dos infernos para você. Para quê? Para você ficar desviado. Não, irmãos. Não. É o amor ao dinheiro que desvia as pessoas, não o dinheiro. O dinheiro é apenas um meio. Pastor, sabe o que é? É que assim, eu não gosto de ostentar. Eu já ouvi isso. E eu disse para essa pessoa, querido, não é ostentar, é elevar o padrão de vida desde o básico. Elevar o padrão de vida desde o básico. Ah, mas, sei lá, pastor, eu acho que não é para mim não. Então não é mesmo não. Tudo bem, esquece. Acabou, pronto, beleza. Faz o seguinte, fica na tua pobreza. Mas se você acha que é para você, é hora de você começar a mudar essa mentalidade. Vocês estão entendendo até aqui? Deus não quer que você fique numa situação de miséria. Deus não quer que você seja apenas um pagador de boleto. Porque Deus quer que haja na sua casa, é na sua casa. Estando na sua casa, não estou falando apenas a casa, também, a casa física. Eu estou falando da sua família. Seus filhos. Eu estou falando dos seus filhos, da sua família, do seu marido, da sua esposa, dos seus parentes. Eita, vamos na casa do rico, bora, na minha. Está todo mundo entendendo isso, gente? Vocês já notaram, irmãos, que o mundo, ele gira em torno de riqueza, que quando um é rico, ele eclipsa os que estiverem ao redor. Quem é o rico? O rico é o Zé. Aí começa a mãe do Zé, o primo do Zé, a mulher do Zé, o irmão do Zé, o filho do Zé. Eles perdem o nome. Por quê? Porque o rico... Mas isso é o que o mundo faz. No reino de Deus, a gente não te conhece pelo dinheiro que você tem. A gente te conhece porque você tem prazer na lei do Senhor. A riqueza é o resultado. Meu irmão, a prosperidade é apenas o caminho. A riqueza é um resultado. E Deus quer que em você enriqueça. Nós vamos sair dessa igreja, nós vamos para um lugar muito maior. Muito maior e bem mais luxuoso, hein? Luxuoso. Para que quando um pobre chegar num lugar luxuoso, eu posso ter esse luxo também na minha casa. Eu posso ter esse luxo na minha casa. Aí ele já começa a mudar a mentalidade. Por quê? Porque a coisa começa do que vê. Nós andamos por aquilo que cremos. Mas muita gente ainda não crê. Então vai pelo que vê. Vocês estão entendendo até aqui, gente? Na NVI... Larissa, por favor, em Lucas capítulo 4, NVI 4:18. Jesus chega em Nazaré, entrou na sinagoga, pegou o livro, a Bíblia diz que ele procurou, tá, no versículo 17, 4:17,
foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando ele abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito. Se ele achou, é porque ele foi procurar. Ele tinha um versículo na mente. Aí, sabe como é, né? Enrola um lado, desenrola o outro, enrola um lado, desenrola o outro. Achei! Versículo 18. Olha só o que ele estava procurando e leu. O Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso é Isaías 61, versículo 1. É esse versículo aí que ele leu, que ele achou. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Só até aí. Só até aí. Só até aí. Qual é a boa nova para pobre? Boa nova para rico. Boa nova, irmãos, boa nova para pobre, que ele pode ser salvo. Rico também, todo mundo. Classe média, classe alta, tudo em um. A salvação é para todo mundo. Que ele pode ser curado para todo mundo. Que ele pode ser ungido, que ele pode ser liberto. Isso é para todo mundo. Mas qual é a boa nova específica para pobre? Que ele pode ser rico. Jesus dizendo que ele foi ungido para pregar boas novas aos pobres. Eita, que diferença da igreja da Idade Média. Eu não estou dizendo agora que você vai começar a pregar, irmão, aceita Jesus que tu vira rico. Não, não é isso. Não é isso. Não é isso. Lembre-se, riqueza é algo secundário. Em relação a Jesus, secundário. Mas você pode dizer, deixa eu te dizer uma coisa. Você vai receber Jesus. Os problemas podem até aumentar, viu? As dificuldades podem até aumentar. Afinal de contas, você está indo contra o diabo. Você não está a favor? Você está indo contra. Então vai aumentar. Mas eu vou te dizer uma coisa. Deus é poderoso para suprir cada uma das tuas necessidades, segundo as riquezas dele em glória. E não é apenas passando, é com abundância. El Shaddai, o Deus mais que suficiente. Quando eu me ensinaram quando eu era criança, a Diana, me ensinaram o seguinte: tendo o que comer e o que vestir, está tudo certo, se conforma. Mas não é isso que está na Bíblia. Ele diz, tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Não diz estejamos conformados. Ou seja, você tem que viver contente em qualquer circunstância. E lá estava eu com aquela mentalidade de pobre, ganhando bem, minha esposa ganhando bem, e nossa luz atrasava de vez em quando. Aí, de vez em quando, que eu estou para não dizer a maioria das vezes, a gente diz de vez em quando. E aí o que acontecia? Para não cortar a luz, a gente paga a atrasada. Tinha a primeira atrasada, tinha a segunda atrasada. Aí, quando chegava perto da terceira, quando o abençoado chegava para ver a luz, aí eu, eita, corre, vamos pagar aquela lá. E a gente dava um jeito de pagar a primeira, que é para não cortar. A primeira atrasada. Deus não quer isso. Deus não quer isso. E hoje, pastor? Não, hoje eu tenho 2 filhos, um me ajuda a pagar uma conta e a outra ali paga a conta da água já. Todo mês. Pois é, até quando ficou desempregada, pagava a água lá de casa. Poxete, tá tomando banho tudinho, mas poxete, mas pronto. Ela disse que quer casar, então a gente tem que criar responsabilidades, não é não, gente? Estou certo ou não estou? Isso aí. Pois é, exatamente. O outro já pagou conferência da gente, pagou um monte da casa. Por quê? Porque eu ensino aos meus filhos que é preciso ter responsabilidade de pagar a conta. É assim. Não está na casa? Está todo mundo entendendo isso, gente? Por quê? Crente paga suas contas. Alô? Então, é assim que vai funcionando as coisas. Prosperando. Coloque na sua mente, por favor, não converse agora, que essa palavra pode estar salvando sua vida. Sabe, coloque na sua mente, prosperidade é para você, riquezas é para você. Deus te quer rico e muito rico. E lá fui eu começando a pregar prosperidade, quando não tinha nem um pau para dar na cachorra, nem pelo menos na cachorra que levasse ela para, nem isso tinha. E quando eu comecei a pastorear aquela igreja lá no interior da Paraíba, uma cidadezinha desse tamanho, com pessoas que viviam do salário mínimo para baixo, a maioria da igreja, e de vez em quando, olha, uma dificuldade para pagar o aluguel, Jesus, da igreja.
E era isso, e eu pregando prosperidade. E eu pregando sobre prosperidade, sobre riqueza, e carro novo, e tal, e indo a pé para casa. E eu pregava. Por quê? Porque se você prega apenas o que você vive, você prega o seu evangelho. Mas se você prega o que a Bíblia diz, independente de você estar vivenciando ou não, você prega o evangelho de Jesus. Você precisa aprender isso. Vou dar um exemplo. Se um ladrão, comprovadamente ladrão, todo mundo sabe que ele é um ladrão, já foi, tem provas e mais provas e tal, que comprovam que ele é um ladrão. Ele chega para você e diz, não rouba, porque roubar é errado, é pecado. Ele está falando certo ou está falando errado? Mas ele é ladrão. Aí, pastor, isso é hipocrisia. É não. Ele está falando a verdade, só não aplica na vida dele, mas se ele está falando a verdade dele, está. Siga e dê certo. Vamos parar com essa história. Muita gente deixou de ministrar, de obedecer a Deus, porque não estava vendo aquilo que ele estava ministrando. Irmãos, eu já preguei sobre cura ardendo em febre. Eu já preguei sobre cura, até para balançar assim os braços e tudo, doía tudo. E eu pregando cura, porque Jesus levou as nossas dores, nossas enfermidades e tudo. E no final ele disse, quem está doente aqui, vem aqui. Quase que eu mesmo ia me colocar, né? Quase que eu mesmo ia dizer. No início da mensagem, eu estava com sintomas de enfermidade. Socorro. No início da mensagem, no meio da mensagem, piorou. Senti uma coisa que muitos anos que eu não sentia, dor de cabeça. Eu vim sentir dor de cabeça na minha vida, eu acho que eu tinha perto de 50 anos. A primeira vez que eu senti uma dor de cabeça, nunca tinha tido, não. E foi justamente aí, nesse dia. Dor de cabeça. E eu ministrando. No final, nossa, meu Deus do céu, estava ardendo mesmo. Se encostasse um ovo aqui, ele fritava. Quando eu disse, esta foi a palavra que Deus mandou que eu ministrasse, passou. Completo, fui curado instantaneamente. E o que é que o senhor tinha? Não sei, foi embora. Por quê? Porque a palavra que você prega, espada de dois gumes, para lá e para cá, dos dois lados, serve para você também. Então, não deixe de falar prosperidade para as pessoas, mesmo que você não veja, porque é isso que Deus quer. Amém, queridos? Então, Deus ungiu Jesus para pregar boas novas aos pobres. Boas novas aos pobres. Agora sim, 2 Coríntios capítulo 8, foi esse o versículo que Deus me deu para que eu ministrasse. A CF, agora, por favor. A CF. Corrigida fiel. Este foi o versículo que Deus me deu naquele dia, quando Ele falou. E aí eu comecei a pregar. E, irmãos, eu já ministrei tantas vezes esse versículo, mas tantas vezes. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Porque já sabeis. O que, gente? Olha a palavrinha maravilhosa que eu gosto. Já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza enriquecesses. Sendo rico, observe que é a graça. Porque já sabeis, que graça foi essa? Ele sendo rico por amor de vós se fez pobre. Onde foi que Jesus se fez pobre? Na cruz. Na cruz ele ficou doente. Na cruz tiraram todas as suas roupas, ele foi crucificado nu. Na cruz ele não tinha nada. Na cruz. Ali, para quê? Para que você tivesse. Ele levou os seus pecados, para que você hoje não tivesse pecado algum e pudesse estar diante de Deus sem culpa e sem condenação alguma, que é a justiça de Deus. Na cruz, ele levou as suas dores e as suas enfermidades, para que você não adoecesse. E na cruz, ele se fez pobre, para que você tivesse tudo em abundância. Deus quer que você seja rico. Olhe para 6 pessoas ao seu redor aí, à frente, atrás. Deus quer que você seja rico, vai.
Fala para essa pessoa, você é rico. Vamos lá, diz, você é rico. Você é rico. Repete comigo, pois eu conheço a graça do meu Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de mim, para que pela sua pobreza eu me tornasse completa, meu irmão. Isso! Ah, pastor, mas pregar essa mensagem quando está com 2 carros zero? Eu comecei a pregar quando eu não tinha carro nenhum. Eu comecei a pregar isso quando eu não tinha casa nenhuma. Eu só não devia a todo mundo. Quer dizer, teve um tempo que eu devia a todo mundo. Teve um tempo que teve. Certo? Passei a dever um bocado de gente. Mas eu pregava a si mesmo. Por quê? Porque a minha situação não define o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz que define a minha situação. Eu vou dizer de novo, a minha situação não define o que a palavra de Deus diz. Mas a palavra de Deus pode definir a sua situação. Agora aqui vai uma palavra. Foi a graça do Senhor que nos torna ricos. A Bíblia manda a gente trabalhar. Então, querido, deitado em berço esplêndido eternamente vai lhe levar à pobreza. Um pouco para dormir, um pouco para cruzar os passos, um pouco para tosquenejar, ou seja, colocar o pé em repouso. E a tua pobreza chegará como ladrão. Isso está escrito 3 vezes em Provérbios. 3 vezes. Então a Bíblia manda você trabalhar. Paulo diz, quem não trabalha não coma, porque tinha uns abençoados que chegavam só na hora da refeição na casa de um, e depois da refeição na casa do outro, depois da refeição, aí de noite comia o cuscuz na casa de outro irmão, e depois ia para casa dormir. Aí quando era no outro dia, começava tudo de novo, agora o rodízio é outra área. Aí ele diz, quem não trabalha também não coma. Você precisa trabalhar. Mas, meu irmão, se matar de trabalhar também não vem de Deus. Se matar de trabalhar, se você está trabalhando demais, se você não está tendo descanso, alguma coisa está errada com você. Deus não quer isso. A Bíblia diz claramente, em Provérbios, diz claramente que a bênção do Senhor enriquece. E com ela não traz desgosto. Quando você vai olhar desgosto, está falando de trabalho pesado. Vocês estão entendendo até aqui? Trabalho pesado. Não. Você precisa ter tempo para a sua família. Ter tempo para a sua esposa. Seu marido. Os casados entenderam essa. Sabe, você precisa ter tempo com seus filhos. Uma pessoa que simplesmente trabalha. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer. Cara, você está fora da vontade de Deus, hein? Está todo mundo entendendo isso? E aí, meu irmão, você ouviu aquela ministração que eu mandei para você? Pastor, eu saí, eram às 5 horas da manhã. Cheguei em casa às 9h30 da noite. Eu estou dizendo que eu já ouvi. Isso a semana todinha. Não deu para eu ouvir. Eu disse, se você tivesse ouvido aquela ministração, muito provavelmente você não ia sair às 5h30 da manhã e chegar às 9 horas da noite em casa. Porque a palavra, ela traz sabedoria para você saber administrar seu tempo. Deus não quer que você trabalhe demais. Deus quer que você trabalhe, mas não demais. Sim, em momentos, em determinados momentos, às vezes para um projeto, para algo, pode ser que você precise fazer um pouco a mais do que você está fazendo, para um determinado projeto, mas é uma coisa temporária. A vida, não. Está todo mundo entendendo isso, gente? Sabedoria. Sabedoria é entender que a riqueza, ela vem até você por causa daquilo que você faz, ou do conhecimento que você tem, e não você ir sair correndo atrás de dinheiro. Aliás, se tu está correndo atrás de dinheiro, está fora da palavra também, está fora do padrão de Deus. Tem gente que corre tanto, olha, tem gente que trabalha tanto, Sônia, mas tanto, que não tem tempo de ganhar dinheiro. Trabalha pra caramba, aí não tem tempo de ganhar dinheiro.
Por quê? Porque o dinheiro, meu irmão, não vem pelo trabalho. O dinheiro vem pelo conhecimento que você adquire colocado em prática. Está todo mundo entendendo até aqui? A grande verdade, olha só, no capítulo 9 de 2 Coríntios, versículo 8, antes era 8 e 9, né? Agora versículo 9 e 8, 2 Coríntios, ele diz, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Que graça? Lá de 8 e 9. Jesus se fez pobre para que você fosse rico. Olha aí, ó. Deus é poderoso para fazer abundar em vós em toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, abundeis em toda boa obra. Observe que ampla suficiência não é apenas o passando. Graças a Deus paguei todas as minhas contas. Oh, glória. E quanto tu tem no banco? 0,0, mas eu paguei. Está errado. Está errado. Deus quer que você tenha dinheiro para investir. Você de novo, Deus quer que você tenha dinheiro para investir. Deus quer que você tenha dinheiro para plantar, para semear, para estar plantando o tempo todo. Irmãos, faz um propósito hoje. Eu não sou a igreja, não é igreja de propósito, mas a gente vai fazer um. Faz um propósito hoje. Eu vou triplicar o meu dízimo. Irmão, mas você não vai triplicar como você tem, não. Estou dizendo o seguinte: Deus vai me fazer abundar tanto, com tanta suficiência, que o meu dízimo será triplicado. Eu vou ofertar, toda semana eu vou ofertar em alguém. Eu vou plantar um rema na vida de pessoas. Vai chegar a escola de ministro, eu vou plantar bem uns 10. Coloca isso como alvo. Aí você vai ver. Chegando. Por quê? Porque quem tem esse dom da liberalidade, Deus acrescenta cada vez mais. Dom da liberalidade. E uma coisa importante, se o que você tem não está, rapaz, está dando para pagar tudo, está não, isso. Está não, está não. É o que você tem, mas não está dando, ixi, não está não. É porque é semente. Planta. Por quê? Porque quando é em abundância, está dizendo, a abundância. Vocês estão entendendo até aqui, gente? Vou encerrar, ou como diz lá, na faculdade, só para não finalizar. Nos abençoa para a gente abençoar. Vou dizer de novo, Deus nos abençoa para nós abençoarmos. Vou repetir, Deus nos abençoa para a gente abençoar. Esta foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse. Deixa eu te falar uma coisa. Pronto. Pode parar a filmagem aí agora. Agora eu vou trazer algo para casa. Terça-feira passada, a gente estava ali, Júlia chegou, a Julinha chegou, e eu disse, Júlia, para quem não sabe, Júlia é essa abençoadinha aqui. Quem faz as edições dos meus devocionais e tudo mais é essa abençoada também. E também ela que faz as edições dos vídeos que eu ministro aqui, é com ela também. Gente, contratada, é exclusiva. Fantástico. E aí, eu disse, Júlia, eu sei que eu estou te devendo vários vídeos, mas eu vou providenciar. Aí ela respondeu, o senhor está me devendo sim, o senhor tem que providenciar. Ela falou, o senhor está me devendo. Ué, pastor, o senhor está devendo vídeo a ela, mas o canal é de quem? É do senhor? Disse, é meu. Os vídeos são colocados no canal de quem? É dela ou do senhor? Disse, meu. E por que o senhor está devendo a ela? Se o canal é o seu. Se é o senhor que faz os vídeos. Porque eu prometi a ela que iria mandar vídeos. Eu tenho que... Agora deu menos, mas são 52 vídeos por ano. E a gente combinou assim, já mandei um bocado, passou 3 meses, já estamos providenciando mais os outros 3 meses. Mas porque eu prometi a ela. A dívida não é só quando você compra algo de alguém e paga.
Também. Mas não é só isso. É quando você também promete. A partir do momento que você promete, você já está em dívida com aquela pessoa. Vocês entenderam? Então, cumprir com a sua palavra é pagar uma dívida. Porque você prometeu. Então, se você chega, por exemplo, para a Rayane. Eita, ela nem veio hoje, ó. Então, você chega para a Rayane e chega. Rayane, ali. Chega, Rayane. É o seguinte, querida. Assim que você se levantar daí, eu vou te levar numa pizzaria para a gente comer pizza à vontade. Beleza? Tu já tem uma dívida com a Rayane. Seu próximo passo é chegar para a mãe e para o pai e dizer, olha, eu estou com dívida com a Rayane. Quando ela levantar, que a gente tem que levar ela na pizzaria para comer rodízio de pizza, para ela comer. Porque você prometeu. Pastor Band dizia, se a tua palavra não vale nada, você também não. Você prometeu estar às 14 horas na igreja? Esteja às 14 horas na igreja. Melhor ainda, esteja 10 minutos antes. Fica melhor ainda. Você prometeu para Socorro, para ajudá-la no GC, esteja. Mas, pastor, o senhor sabe que a gente está na terra e pode ocorrer imprevistos. Pode. Aí você liga e um dia anterior e diz, Socorro, amanhã eu não vou poder estar com você, tal, por causa disso, disso e disso. Você simplesmente só faz assim, digamos assim, adiar o pagamento da dívida, que no outro tem que estar. Mas você precisa dar uma satisfação. Essa história, queridos, preste atenção, por favor, preste atenção. Essa história de prometer e não fazer, isso fica para a gente que não nasceu de novo, mas para você não. Isso não combina contigo. Seja uma pessoa que valoriza aquilo que você fala. Vou dizer de novo, seja uma pessoa que valoriza o que você fala. Eu disse que ia fazer, eu vou fazer. Pronto, acabou-se. É palavra de... Não, é palavra de crente. Crente faz isso. Pessoa de caráter faz isso. Ô pastor, mas aí eu não pude. E aí? Não promete o que você sabe que não pode cumprir. Diga, olha, talvez, provavelmente, vou fazer o possível, se eu puder, estarei fazer o possível. É uma coisa, agora você dizer, pastor Fran, eu vou estar, olha, amanhã, tal. Meu irmão, esteja lá, porque ele vai esperar você lá. Porque ele diz que você é uma pessoa de caráter, você faz o que você promete. Amém. Aprenda, querido, não se preocupa não, gente, tá, já fechou ali. Aprenda, amados, a simplesmente trazer para o reino de Deus aquilo que já está dentro de você. Prometeu, cumpra. De novo, imprevistos acontecem, coisas acontecem, aí você vai atrás. Vou dizer uma coisa aqui para departamentos. Vamos lá. A Larissa faz parte da comunicação. Ela ali, ó, a bonitinha ali. Então, Larissa faz parte da comunicação. Larissa está escalada no domingo pela manhã. Mas aí, ela, digamos assim, aconteceu alguma coisa e não deu para ela estar no domingo de manhã. O que é que Larissa deve fazer? Na sexta-feira, Jennifer, né, Joshua, Bruno, eu não vou poder estar domingo de manhã. Tu quer trocar comigo? Quando é? Porque eu estava aqui vendo a escala, tu está no domingo de noite, eu vou estar no domingo à noite. Então, eu vou para o domingo à noite e você vai pela manhã. Pode ser, no meu lugar? Ai, mulher, não dá não. Eu vou estar muito ocupada nisso. Tudo bem, procura outra pessoa. Outra pessoa, aí achou. Tá, tudo bem. Aí ela vai, comunica a Rayara, ou a Bruno, dizer, olha, eu troquei com fulano de tal, porque domingo de manhã eu não posso, porque vou estar, digamos, contando muito dinheiro, não dá para terminar, contar aquele dinheiro todo. Então, mas domingo de noite eu estou. Eu troquei com fulano, pronto, comunica. Eu estou dando exemplo só da comunicação, mas isso inclui louvor, diaconato, evento, tudo, todas as... Por quê? Porque você passou a estar naquele departamento e você se comprometeu.
Ninguém te obriga a se comprometer. Mas uma vez que você se compromete, você está amarrado com aquilo que você falou. É aquilo ali que você está... Isso funciona no departamento infantil, qualquer departamento. Amor e momento, qualquer departamento. Você precisa fazer isso, porque chama-se dar satisfação. Por quê? Porque os nossos filhos estão olhando para nós. Vocês entenderam? Porque os ímpios estão olhando para nós. Crente tem casa de vidro, meu irmão. Crente tem casa de vidro. Então as pessoas vão olhar suas atitudes, suas ações. E sabe, amanhã pode ser que você seja a líder ou líder desse departamento que tu faz parte. Aí tu vai colher o que tu plantou. Amém, amados? Pronto. Terminou a conversa de casa. Agora vamos continuar. Então, tem alguém aqui nesse momento que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador e deseja receber Jesus como Senhor agora? Os abençoados vão te ensinar, te mostrar a receber a melhor vida que alguém pode ter. Alguém? Quem já nasceu de novo faz assim, ok, amém, todos salvos. Se você está aqui, já recebeu Jesus, já tem Jesus no seu coração, mas ainda não é batizado no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas, batize o Espírito Santo é o revestimento de poder para fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Tem alguém aqui que ainda precisa receber batismo do Espírito Santo? Pastor, e se Deus não quiser me batizar hoje? Aí aqui está o detalhe, o Espírito Santo já está dentro de você só precisa receber. Mas como que é, pastor? Pergunta a ele que eles vão se explicar direitinho. Amém? Todos cheios? Obrigado, amados. Mas se você está aqui, nesse instante, e você ainda está sentindo alguma dor, algum sintoma de alguma coisa e deseja receber cura através de imposição de mãos, todos curados. Amém. Glória a Deus. Quando a gente fala sobre isso, sobre essa questão de cura, eu não gosto de me estender. Porque se uma pessoa está crendo para a cura, e eu ficar insistindo, eu posso simplesmente trazer incredulidade para a pessoa. Amém, queridos? Por isso que a gente tem que ser bem rápido. Amém, amados? Queridos, coloque essa palavra em prática. Coloque essa palavra em prática. E você vai ver a mudança que vai acontecer na sua vida e da sua família. Por quê? Porque riqueza e prosperidade já existe na sua casa por sua causa. Amém? Amém? Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Que palavra, né? Amém? Nós vamos direto para os avisos. O Ignition, dia 3/5, às 19 horas. Né? Queridos, você que é pai de adolescente, de jovem, se comprometa com seus jovens. Né? Vai ter um vídeo, Larissa? Coloque aí. Fala, galera, no próximo sábado a gente tem Ignition. E vai ser lá em Sobradinho. Então, se você não sabe o que é Ignition, fica com as nossas imagens aí. Ignition é nosso movimento de jovens e adolescentes de todo o Distrito Federal, em que a gente se reúne para cultuar a Deus, louvar e ter um momento de comunhão. Aleluia. E o Ignition vai acontecer no dia 5/3, lá no Verbo da Vida de Só. Perdão, o P3 já passou, né? Voltando. Do 5, lá no Verbo da Vida de Sobradinho. Amém? É isso, né? Falei direitinho. Você pode ficar de pé, vamos encerrar o nosso culto. Eita, Deus é bom. Que palavra extraordinária, meu Deus. É Deus nos amando em todo o tempo. Amém? Vamos
declarar, né? Sabe, querido, Deus, Ele é a sua fonte. Quando nós colocamos Ele como a nossa primazia, aquilo que é importante, tudo fica mais fácil. Então, vamos lá. O Senhor é a força da minha vida. Eu sou grandemente abençoada. Eu sou altamente favorecida. Eu sou completamente sarada. Eu sou extremamente rica. E eu sou plenamente conservada. Aleluia. Uma pegadinha. Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, pela unção que despedaça julgos. Pai, nós recebemos uma boa porção e nós nos comprometemos, Pai, em praticar aquilo que nós temos ouvido. Em nome de Jesus, eu declaro uma semana extraordinária, uma semana abençoada e os meus irmãos prosperando em todas as áreas. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, sejam abençoados na prática da palavra.